Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Se você puder e tiver fácil aí, abre a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Colossenses 3:12. Aqui tem uma das chaves que Jesus nos dá na sua palavra. O apóstolo Paulo, quando escreve para os crentes de Colossos, para a igreja de Colossos, ele dá uma chave dizendo como que as pessoas podem ser prósperas. Como que as pessoas podem receber bênçãos, ser abençoadas cada vez mais. A palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, ela nos diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vou ler de novo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O apóstolo Paulo ele estava falando aqui que as pessoas tinham que se revestir, ou seja, se vestir. Elas tinham que colocar nelas o sentimento de profunda compaixão. O que é compaixão? Você se compadecer das pessoas, você se compadecer daquele que está do seu lado. Você se compadecer, você sentir a dor dele. Você sentir aquilo que ele está passando. A necessidade dele, você olhar e ver a necessidade de uma pessoa. Sabe, nós estamos vivendo dias em que nós corremos tanto. Nós temos tanto trabalho, nós temos tantas coisas para fazer, que a gente não vê a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes a gente não vê a necessidade das pessoas que moram na mesma casa que a gente. Muitas vezes as pessoas se trancam nos seus lugares, envolvidas com os seus celulares, com os seus afazeres, e ela não vê a necessidade de uma outra pessoa que mora na mesma casa. Sabe, a gente está vivendo tempos tão egoístas que nós não olhamos para a necessidade dos outros, a gente só vê a nossa. A gente só vê as coisas que nós precisamos fazer, a gente só vê os nossos compromissos, a gente só vê os nossos afazeres, as nossas necessidades. E a gente não olha, muitas vezes, para a pessoa que está ao nosso lado. E a gente perde muito em relacionamento. A gente perde muito em estar junto, em estar próximo.
A gente vai se isolando cada vez mais, prestando atenção em coisas que muitas vezes não têm importância. E a gente vai se colocando cada vez mais distante das pessoas. Sabe, muitas vezes as pessoas estão se sentindo assim, desprezadas, estão se sentindo solitárias, quando estão no meio de uma multidão, no meio de várias pessoas, as pessoas se sentem solitárias, porque não tem com quem contar, não tem com quem é, desabafar, conversar, se apoiar. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala para nós que a gente tem que se revestir de profunda compaixão, se revestir de profundo sentimento de empatia com as outras pessoas, se revestir de bondade. Muitas vezes, sabe, nós não temos tempo de ser bons com os outros. A gente anda tão preocupado com os nossos problemas, a gente anda tão preocupado com as nossas próprias coisas, com as nossas próprias causas, que muitas vezes nós não temos tempo de dar um bom dia, nós não temos tempo de dar um sorriso, nós não temos tempo de fazer uma brincadeira. E o apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que se revestir de bondade. Bondade para com as pessoas que nos rodeiam, sabe? Ser bons. A gente recebe tanta coisa de Deus. A gente recebe tantos cuidados de Deus, a gente recebe tantas coisas boas de Deus, mas a gente não passa isso para frente. Muitas vezes as bênçãos param em nós, porque nós não temos esse sentimento de bondade. Nós não nos revestimos de bondade para com os outros. Nós não nos revestimos de humildade. Muitas vezes nós assumimos uma postura de humildade. Sabe, aquela postura de, sabe, aquela pessoa que está sempre se colocando, né, à disposição, sempre uma postura, uma posição, uma forma de agir como se fosse humilde, mas na realidade é mais arrogância do que humildade. É mais no sentido de mostrar uma falsa humildade, fingir uma falsa humildade, que nós verdadeiramente não temos, mas nós queremos mostrar que somos humildes. E quando nós estamos sozinhos, a gente até fala assim, né? Nossa, eu me orgulho da minha humildade. Então o apóstolo Paulo fala aqui para a gente que a gente tem que se revestir dessa humildade, da verdadeira humildade, da humildade que Jesus demonstrou quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele se coloca na posição de escravo. Porque quem lavava os pés dos convidados eram os escravos da casa, os empregados, os serviçais. E Jesus, ele se coloca na posição de humildade, pegando uma bacia, pegando água, pegando uma toalha e lavando os pés dos discípulos que estavam assentados à mesa com ele na hora da ceia. Jesus, ele se mostra humilde a ponto dele se esvaziar da sua divindade, ele deixar de ser Deus, ele abrir mão da sua glória, da sua majestade, para poder viver entre nós. Para poder mostrar para nós que é possível ser humano. Ser humano.
Uma coisa que muitas vezes, hoje em dia, nós estamos deixando de lado. Nós estamos nos tornando robôs que cumprem as suas obrigações e só cumpre as obrigações, inclusive as obrigações religiosas. As obrigações de ouvir uma palavra, as obrigações de orar todos os dias, num rito religioso, onde nós nos colocamos ali, Senhor, eu tenho que orar, muitas vezes morrendo de sono, quase desmaiando já, mas vai ali orar porque tem que orar, porque tem que orar. Cumprindo as obrigações. Muitas vezes fingindo uma falsa religiosidade, fingindo uma falsa humildade, fingindo uma falsa bondade. O apóstolo Paulo fala que nós temos que nos revestir de mansidão. Ser manso. E aqui eu ouvi uma coisa hoje que eu achei muito interessante. Ser manso não é ser trouxa. Ser manso não é ser otário. Ser manso não é deixar que as pessoas montem e nos façam de capachos, não. Ser manso é evitar a briga. Ser manso é se calar. Ser manso é discernir o espírito que está rondando ali naquele momento. E entender a cilada que está sendo formada naquele momento para nos pegar. Porque o diabo constantemente ele arma essas ciladas para nós. Essas ciladas aonde a gente chega no lugar e ele joga uma seta e muitas vezes essa seta pega na gente e a gente já sai explodindo com todo mundo e falando e gritando e esparramando. E quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos ser mansos, ele está dizendo justamente que nós precisamos entender essa situação e nos manter fora dessas ciladas, não permitir que elas nos peguem, não permitir que essas setas do diabo peguem em nós, não permitir que a gente entre em contenda, que a gente entre em briga, não permitir que a nossa boca fale coisas que não devem. Isso é ser manso. Isso é ser manso. É não participar de brigas, não estar discutindo por besteira. Não brigar por qualquer coisa. Às vezes a gente anda com um estupim tão pequenininho, a paciência está tão pouca que a gente estoura por qualquer motivo. A gente briga por qualquer coisa. É tipo assim, você chega no trabalho logo de manhã, a pessoa olha para você, bom dia, né? Bom dia por quê? Tem bom dia não. Com certeza nós não estamos sendo mansos quando estamos fazendo isso. Então nós precisamos, sabe, o apóstolo Paulo nos chama aqui a ter uma posição de mansidão, a ter uma posição de paciência, esperar em Deus, ser paciente, esperar o tempo de Deus para as coisas acontecerem na nossa vida. Abraão esperou 25 anos para Isaac nascer, que era o filho da promessa. Noé passou não sei quantos anos construindo a arca, esperando cair a chuva que nunca tinha chovido na terra. Mas Deus falou que ia chover, então ele confiou e pacientemente ele esperou. Moisés esperou 40 anos no deserto andando com aquele povo. E mesmo assim,
Ele não entrou na terra prometida, ele só viu de longe. Então, o apóstolo Paulo ele nos chama aqui a ter uma posição de paciência. Às vezes nós ficamos ansiosos querendo as bênçãos, que as bênçãos cheguem logo, que as coisas aconteçam logo. Eu mesmo estou passando por um momento assim, em que eu estou virando para Deus e falando, Deus, eu não aguento mais. Tá difícil. Tá complicado. Passa logo esse tempo. Mas nós precisamos ser pacientes, porque o tempo de Deus é o melhor tempo que tem para nós. O tempo de Deus é o melhor tempo para as coisas acontecerem. É tão interessante, eu gosto muito desse exemplo. José, quando foi preso, quando ele atacou, foi acusado de ter estuprado a esposa de Potifar. José foi preso por causa disso. E ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu e o copeiro voltou a servir o rei. E quando o copeiro voltou a servir o rei, ele esqueceu de José. E ele só foi lembrar de José muito tempo depois, quando Faraó tinha tido um sonho. E aí a gente não entende. A gente pensa logo assim, né? Poxa, esse copeiro é ingrato. José deu uma boa notícia para ele e ele esqueceu de José. Como é que pode? Mas a gente esquece de lembrar que se o copeiro tivesse lembrado de José logo quando ele saiu da prisão, José teria sido um ótimo assistente de copeiro. José tinha sido um ótimo mordomo, talvez até um ótimo mestre-sala, um ótimo mordomo, um ótimo maître. Mas José nunca teria chegado a ser governador do Egito. Por quê? Porque não era o tempo de Deus dele ter saído da prisão naquela hora. Ele precisava esperar Faraó ter o sonho. Ele precisava esperar ser chamado por Faraó para poder interpretar o sonho de Faraó. Ele precisava esperar as coisas de Deus acontecerem para que ele pudesse ser reconhecido como o homem mais sábio, preparado para ser o governador do Egito naquele momento. Para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus. E é por isso que José teve que ser paciente. José teve que ter paciência e esperar o tempo de Deus, esperar as coisas acontecerem. Porque se você tem uma promessa de Deus na sua vida, tenha certeza que essa promessa vai se cumprir. Porque foi Deus que falou. E as coisas de Deus não voltam vazias, as coisas de Deus se cumprem, elas são realidade. Então o apóstolo Paulo aqui no texto, ele fala para nós termos compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 5 coisas que nós precisamos colocar na nossa vida. 5 coisas que nós precisamos orar a Deus pedindo para que Ele nos dê. Agora, o mais interessante disso tudo, sabe o que é? É que quando você pede compaixão para Deus, Ele não vai derramar sobre você um balde de compaixão. Ele vai colocar pessoas ao seu redor que precisam da sua compaixão. E aí, com o exercício de ter compaixão dessas pessoas, é que você vai
produzindo cada vez mais compaixão dentro do seu coração. A mesma coisa é a bondade. Se você pede bondade para Deus, Deus não vai derramar uma enxurrada de bondade em cima de você. Ele vai colocar pessoas difíceis, complicadas ao seu redor, para que você seja bondosa com elas. A mesma coisa, humildade. Deus vai colocar diante de você situações em que você precisa ser humilde. E através do exercício da humildade, essa humildade vai crescendo dentro de você, tornando você cada vez mais uma pessoa humilde. A mesma coisa é mansidão, a mesma coisa é a paciência. Quando nós pedimos para Deus para sermos mansos, para sermos pacientes, Deus vai nos dar situações desafiadoras para que nós possamos ser mansos, para que nós possamos esperar, ser pacientes. Deus, quando nós pedimos força para Deus, Deus não nos dá força. Ele nos dá situações em que nós temos que ser fortes. E a partir daí nós vamos aprender a ser fortes, a ter força. Então que essa palavra hoje venha nos ensinar essas 5 coisas que nós precisamos ter em nossa vida, que nós precisamos buscar, que nós precisamos cultivar. A compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. E que nós possamos estar preparados para receber de Deus situações em que vão pedir de nós que nós sejamos compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Esse texto também ele traz uma promessa para nós. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós passamos batido pelas coisas que nós estamos lendo. A gente lê automaticamente. Eu percebi isso depois de várias e várias vezes lendo a Bíblia. E agora eu estou começando a ler a Bíblia com mais cuidado, com mais atenção, meditando, pensando naquilo que eu estou lendo. Esse texto ele diz para nós logo no começo: portanto, vocês como povo escolhido de Deus, nós somos o povo que Deus escolheu. Nós somos um povo santo. Nós somos um povo amado por Deus. Amado de tal forma que ele entregou o próprio Filho para morrer por nós, para que nós possamos ter os nossos pecados lavados, remidos, retirados. Será que isso faz alguma diferença na nossa vida? O fato de nós sermos um povo escolhido, será que isso faz alguma diferença para nós? Eu gostaria que essa semana, que nesses dias, a gente começasse a pensar nessas coisas. O que mais nós precisamos na nossa vida, a não ser a escolha de Deus sobre nós? O que mais nós precisamos na nossa vida, a não ser o fato de nós sermos amados por Deus? A não ser o fato de nós sermos considerados um povo santo? Um povo que vai estar na vida eterna, um povo que vai estar com Deus eternamente? Sabe, nós precisamos começar a dar valor nas coisas que Deus faz por nós. Nós precisamos começar a olhar para as coisas de Deus e dar valor às coisas que Ele já nos deu, que Ele já fez por nós.
E a partir daí nós precisamos começar a nos amar, a tomar essas coisas que Deus faz por nós para nós mesmos, a ponto de transbordar para as outras pessoas que nos rodeiam. Transbordar bondade, transbordar compaixão, transbordar humildade, transbordar mansidão e transbordar paciência. Que essa palavra hoje venha nos ensinar essas 5 coisas e venha reafirmar em nossa vida essas 3 verdades. Que nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo santo, separado por Deus. E nós somos um povo amado por Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Desde o princípio, Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar aí um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode dizer aí, Deus é bom o tempo todo, Ele me ama, Ele me escolheu, Ele me tornou santo. Ele vai fazer com que eu seja compassivo, Ele vai fazer com que eu seja bondoso, Ele vai fazer com que eu seja manso, paciente. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. E mesmo que Ele não faça mais nada para nós, durante todo o resto da nossa vida, nós precisamos ser gratos, nós temos que ser gratos pela vida, pelo perdão, pela salvação, por termos uma vida mais digna diante de Deus, na sua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi dita. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo trouxe essa palavra ao nosso coração. Que a gente possa pegar essa palavra, Senhor, e o teu Espírito Santo possa levar essa palavra até o íntimo da nossa alma, até o nosso coração, fazendo com que ela produza frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, nossa casa, sobre cada um de nós, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá, o que quer que a gente esteja fazendo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos guarde, nos leve a fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado, seja uma bênção. Aonde quer que você esteja, faça a diferença, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitas outras pessoas. Fazer com que essa palavra chegue muito longe, aonde quer que Deus queira que ela chegue, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus em nome de Jesus. Seja abençoado, seja uma bênção. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Seja uma bênção. Eu não canso de dizer isso. Seja uma bênção. Quanto mais bênção você é para os outros, mais bênçãos vai chegar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você.
e até o próximo vídeo.